mulheres magníficas em Deus, povo amado. Tô indo pra academia agora. Já tô atrasada hoje, 8 horas. Hoje nós estávamos conversando, eu e o meu marido, quando ele chegou do trabalho, que ele trabalha à noite, né? Chega cedo, daí a gente conversa um pouco. E eu estava ouvindo antes de ir para o trabalho uma mensagem sobre Mateus 23, se não me engano, agora não lembro o versículo, sobre aquela passagem da Bíblia que fala assim, que tinha um servo que devia ao seu senhor, e esse servo, ele servia ao senhor e devia muito. Daí o senhor esse dele, na época, vendia as pessoas para pagar as dívidas, né? Ia vender ele e toda a sua família para pagar a dívida que ele devia. E esse servo, ele pediu para o senhor dele se dava, né? Pediu clemência e disse: me libera que eu posso trabalhar e pagar minha dívida, me perdoa, me libera. Não, ele não pediu perdão, ele disse: me libera, né? Tenha misericórdia de mim. E é interessante que às vezes nós pedimos a misericórdia de Deus e entramos na graça do Senhor pela sua misericórdia e nós jogamos fora isso. Porque o que esse servo fez depois? Ele pegou, encontrou um conservo dele que devia 100 dinheiros. E ele, veja bem, ele devia 1000 dinheiros para o seu senhor. E daí o conservo dele devia 100 dinheiro. Olha que interessante isso. Se nós fizermos uma analogia que tem uma grande revelação do Senhor, tem uma chave para você virar a sua vida na prosperidade. Olha só, aí o servo, quando o Senhor ele pediu, né, me deixe que eu tenha misericórdia de mim, que eu quero lhe pagar, o Senhor do servo perdoou-lhe a dívida. Quer dizer, o Senhor do servo disse: entra na minha graça, eu vou te perdoar. Entra na graça. Eu sei que é difícil você conseguir pagar, né? Bom dia. E eu sei que eu tô te perdoando a dívida. Aí ele encontrou alguém que devia para ele, digamos assim. E o que ele fez? Ele brigou. Ele espancou. Aí o conservo dele perguntou assim: tenha misericórdia de mim. Ele usou a mesma frase que o servo tinha usado para o seu senhor. Ele disse assim: tenha misericórdia de mim, me libera que eu vou te pagar toda a dívida. E esse que tinha sido perdoado de 1000 dinheiros não quis, espancou o outro e exigia que ele pagasse ele. O que nós aprendemos com isso? O que a gente aprende com isso? A gente aprende que quando nós recebemos algo, nós devemos transbordar, passar para as pessoas. Quando nós recebemos algo de Deus ou algo de alguém, nós devemos compartilhar com as pessoas a mesma coisa. Porque é assim que acontece a multiplicação das coisas na nossa vida. E olha que interessante, aí o que aconteceu? Esse servo, ele não quis de forma nenhuma perdoar. Os amigos viram e foram avisar o senhor dele. Avisando o senhor dele, o que aconteceu? O senhor chamou ele e disse: servo mau, eu te perdoei a tua dívida, você não poderia agir assim com o seu irmão, com o seu servo, com o seu conservo? Nós temos que aprender aqui uma grande lição. E daí esse senhor pegou ele, botou ele no calabouço e ele foi atormentado até que pagasse
pagasse todas as suas dívidas. Olha que forte isso, gente. Nós precisamos entender isso. Quando nós entramos na misericórdia e na graça do Senhor, não só na misericórdia, na graça do Senhor, nós não podemos voltar atrás. E quando nós não agimos conforme o que nós recebemos, nós vamos sair da graça e entrar na desgraça. Porque esse homem, ele antes, quando ele devia dívida, o senhor dele ia vender ele e a sua família. Então ele ia ter a vida dele livre. Livre no sentido assim que ele ia poder continuar trabalhando e ele ia poder, né? Ele ia ser dono de outro servo, então de outro senhor, ele poderia ter a possibilidade de continuar a vida. Só que ele foi preso e ele começou a ser atormentado. Então toda pessoa que não transborda o que ela aprende, que não age conforme a mentalidade do Senhor, ela age com a vontade dela, ela acaba saindo da graça e entrando na desgraça. Isso é tão real, gente. Eu vejo, já vi muitas vezes acontecer isso com as pessoas com pessoas que eu conheço, com pessoas que a gente já discipulou, com pessoas que a gente já ensinou, que eles não conseguem. A gente, né, ensina e age corretamente com eles, mas eles não conseguem agir nas suas vidas conforme os ensinamentos do reino que a gente passa, ou que a palavra de Deus passa. Não estou nem falando de mim, falo do que porque nós falamos a palavra e vivemos a palavra. E aquele servo, só para concluir, aquele servo, ele não queria salvar a sua família, ele queria ser solto só. Ele não entendeu a graça e a misericórdia que ele recebeu do Senhor. Ele apenas quis ser solto. Bem, no fim, acabou preso pro resto da vida. Pensa que coisa mais triste e mais doida isso. É muito interessante que nós vemos isso acontecer na nossa vida em muitas áreas. Na minha, eu vi muitas áreas. Eu estava me perguntando ao Senhor, me perguntando a mim e ao Senhor, por que eu não prosperei mais ou mais rápido desde que eu te conheci? É que a gente vem de uma cultura do mundo, desse mundo, né, que nos cerca, do que nós aprendemos desde criança, que nós só vamos ter o que nós merecer. E o reino, ele vem falar totalmente ao contrário disso. A palavra de Deus, ela vem nos ensinar totalmente ao contrário disso. Nós não vivemos mais na lei. Quem vive na lei vive por merecimento. Mas quem vive na graça, vive por favor de Deus. O favor de Deus é uma graça imerecida. Nós temos que entender que nós não merecemos. Mas existe só uma coisa que nós devemos fazer a respeito disso. Nós devemos compartilhar com as pessoas o que aprendemos. Nós devemos ser congruentes nas coisas que nós ensinamos e que aprendemos. Se eu ensino que o perdão é necessário, eu tenho que perdoar. Se eu ensino que Jesus se fez rico, se fez pobre para mim ser rico, eu tenho que buscar essa prosperidade. Aí você vai me dizer assim, mas eu não sei como enriquecer. Eu também não sabia como enriquecer. Eu também não sabia como prosperar. Não estou falando nem de riqueza material apenas, tá? Mas eu falo da riqueza que o reino tem para nós. Se nós olharmos o Pai Nosso, nós vamos ver como o Pai Nosso é uma oração tão simples e tão real, que o que Deus fala ali, que Ele nos ensina ali, é apenas que nós, olha só, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. No céu há uma plenitude, nós temos o dever, nós como filhos de Deus, nós temos o dever de trazer o reino, de viver o reino, de atrair o reino do Senhor para essa terra.
Então, queridas, o que eu quero dizer para você é que existe uma plenitude, mas essa plenitude, ela não existe na salvação. A salvação, ela é a salvação. Nós estamos salvos em Cristo Jesus quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas a salvação é uma porta para acessar o reino. E muitas pessoas ficam só na salvação. Muitos de nós... Aí eu entendi, lendo essa passagem, meditando nessa passagem, ouvindo as mensagens sobre essa passagem, eu entendi que o que eu precisava, além da salvação, era acessar o reino de Deus. Então, quando você acessa a misericórdia e você acessa a graça do Senhor, você não pode voltar atrás. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Você não pode voltar atrás, porque no momento que você volta atrás, você corta e você volta para a fila, vamos dizer, você volta atrás, você fica aprisionado. Então, quando você quer algo que é só para você, que você não pensa nas pessoas, que você não transborda, quando você quer algo egoísta, não é pecado nós querermos as coisas, nem desejarmos, que Deus colocou isso no nosso coração. Mas quando a gente pensa só na gente, a gente acaba ficando preso e sendo atormentado, sabe? E uma coisa que eu tenho aprendido agora nesses últimos tempos, né? Nesses últimos dias aqui de leitura da palavra, de revelação, de entendimento, é que eu preciso compartilhar o que eu sei com as pessoas. Não é querer ser mais que as pessoas, é para aquelas pessoas que querem. Eu compartilho, aceita, né? A palavra de Deus mesmo nos ensina, né? Você ouve e retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Então eu queria deixar essa mensagem para você meditar nesta manhã, neste dia, né? Nesse momento que você vai estar ouvindo essa mensagem, que você medite nisso. Quando você recebe a graça de Deus, você tem compartilhado, você tem feito o que o Senhor tem dito na sua palavra. Quando você aprende uma palavra, você tem dito isso, tem aceitado e tem, sabe, vivido isso. Pensa nisso. Tem tanta coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu gostaria assim, de que você entendesse. O perdão, ele é uma chave tão poderosa, e nós continuamos nos aprisionando a pessoas, nos aprisionando a situações, nos aprisionando ao passado, porque nós não conseguimos muitas vezes nos perdoar e muitas vezes perdoar as pessoas e muitas vezes parar de culpar Deus olha, tanta coisa assim, ó, que a gente não entende, sabe? Por que muita gente não consegue prosperar na vida? Eu mesmo, sabe? Eu não entendia isso. Eu não conseguia entender o reino de Deus, sabe? Eu não conseguia. E daí o que acontecia na minha vida? Eu tinha uma vida mediana. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Conquistei coisas maravilhosas. Por quê? Porque eu consegui entender. Eu consegui perdoar pessoas e eu consegui principalmente, gente, por incrível que pareça, me perdoar. Amém, queridas? Então eu queria deixar essa mensagem para você hoje, sabe? Cheguei na academia, agora eu vou fazer meu exercício físico, cuidar um pouquinho do meu corpo e dizer para você que você é amada do Senhor. Deus tem muito mais para você. Busque o reino de Deus e tudo te será acrescentado. Amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Deus abençoe.